Senhor presidente, solicito a Vossa Excelência que acresça mais 3 minutos o meu pronunciamento em virtude da inscrição nas breves comunicações. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, longe, muito longe de constituir-se em desabafo pessoal, vez que no último pleito de outubro, embora mais bem votado que 3 deputados eleitos numa bancada de 8, o sistema proporcional de legenda me reservou a primeira suplência. Este pronunciamento objetiva lançar algumas luzes sobre o resultado eleitoral que formatou as Assembleias Estaduais, a Câmara Federal e o Senado da República. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, com exceção dos artistas, dos apresentadores de programas de rádio e TV, dos atletas famosos, de líderes religiosos, milionários empresários, banqueiros e outros agraciados por favores jamais desinteressados de empresas, conglomerados financeiros e partidos políticos, torna-se quase que milagrosa a eleição de homens e mulheres vocacionados para o exercício da vida pública de caráter eletivo. Em escala cada vez maior, os melhores quadros da nação estão procurando a iniciativa privada, receosos das armadilhas e percalços do sistema eleitoral, de resto prostituído e degradado, que só vem acentuando a mediocridade dos políticos do Brasil. Os vocacionados e bem-intencionados, mas desguarnecidos de fortuna material, não são bem-vindos ao sistema eleitoral vigente, antes são regurgitados pelos esquemas de poder que não se identificam com eles por serem antinômicos. Quem, em sã consciência, haverá de se submeter a uma campanha eleitoral no qual o ter é mais que o ser, em que o escambo de favores dita o padrão de comportamento dos candidatos, em que as verdades dissimuladas inspiram mentiras sinceras e o emocionalismo piegas prevalece sobre os diagnósticos assertivos. Se é lugar comum na análise dos cientistas políticos que a cada legislatura vê-se maior degradação do nível moral e intelectual dos eleitos, resta-nos perguntar: para onde nos levará este sistema que privilegia eleitoralmente não os bons, não os honestos, não os bem-intencionados, não os vocacionados, não os preparados, mas apenas os que, por contingências às vezes adredemente preparadas pelos espertalhões, tornam-se fenômenos pop, na mais fiel tradução do contato superficial e ligeiro com personagens do show business brasileiro. Argumentar que estas são variantes da democracia e que por isso mesmo precisam ser respeitados é legitimar distorções de um sistema que fecha as portas da política para os que resistem a sucumbir à sua espetacularização como sintoma agudo da progressiva mediocridade que a assalta. A política está se transformando num imenso portal de negócios e oportunidades escusas, que extravasam o individualismo requentado na lógica do quero me dar bem e o resto que se exploda. Urge aprofundar o senso de mudança na estrutura medular da política brasileira. Enquanto a reforma não se concretizar, dificilmente o chamado da política atrairá os que possuem os melhores predicados para o exercício da atividade pública de caráter eletivo. E nesta franca e flagrante decadência, resta aos melhores quadros assistir, da arquibancada, o show melancólico dos que fazem da política espetáculo da bizonha arte de fingir representar o povo enquanto se enriquece ilicitamente às custas dele. Por isso,
senhora presidenta Érica Cocai, solicito que meu pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa e pela Voz do Brasil, aproveitando a oportunidade para destacar um paradoxo. A inteligência humana, capaz de feitos notáveis, com requintes de milagre, fora do senso comum, e por que não dizer inimagináveis aos olhos do homem comum, no dia 12 de novembro, o módulo Philae, liberado pela sonda Rosetta, se tornou o primeiro objeto a pousar em um cometa. Os números são impressionantes. Cometa aproximadamente 3 por 5 quilômetros de diâmetro, viaja a 64.800 quilômetros horários. O Philae, que tem o tamanho de uma máquina de lavar e pesa 100 quilos, caiu em queda livre no cometa e pousou em sua superfície a uma velocidade de cerca de 1 metro por segundo. Tudo isso após uma viagem de 6 bilhões de quilômetros pelo espaço durante 10 anos. Uma conquista histórica, sem dúvida. Na incalculável extensão do mistério insondável do universo, a escuridão do desconhecido rendeu-se à radiante centelha de luz acesa pela inteligência humana a 400 milhões de quilômetros do planeta Terra. Mas, senhora presidenta, algumas perguntas precisam ser feitas, pois resistem a ser desmanchadas no ar fluido das questões que nos afetam. Se somos capazes de resolver problemas tão complexos, quase inextricáveis, a milhões de quilômetros de distância do nosso planeta, por que não conseguimos solucionar os problemas de quem mora ao nosso lado, bem perto da gente? Por que nos mostramos hábeis, quase geniais, para aterrissar em cometas, mas nos revelamos estúpidos em equacionar o problema da fome e da miséria? Se somos fortes e destemidos a ponto de estendermos a razão humana, submetendo o solo de um cometa à nossa vontade a uma velocidade inimaginável, por que nos mostramos frágeis e incapazes de impedir que um ser humano mate seu semelhante e destrua seu ambiente? Em que medida podemos nos considerar o mais evoluído dos seres, se ao mesmo tempo em que descobrimos a composição química do solo de um cometa, não conseguimos superar a desgraça da desigualdade que escraviza e animaliza bilhões de irmãos e irmãs que compartilham a vida nesse planeta? Será que não é chegada a hora de descobrirmos fórmulas que, para além das ciências tecnológicas, propiciem a todos os habitantes da Terra condições dignas de existência? Qual o sentido, senhora presidenta, senhoras e senhores deputados, de se comemorar uma conquista espacial se ainda estamos velando a condição humana com incontáveis mortes evitáveis e milhares de vidas desperdiçadas pelos nossos erros? Estou concluindo, senhora presidenta, para dizer que, se quisermos ter chances de nos impor autorrespeito e fazermos jus à inteligência magnífica da espécie humana, que com cálculos precisos resolve problemas a milhões de quilômetros da Terra, temos que deflagrar com urgência movimentos globais em busca de uma convivência digna entre todos os povos do planeta. Seria como que uma revolução vergonha na cara do Homo sapiens, que, se preferir a omissão, rastejará na história como uma espécie incapaz de salvar a si própria. Enfim, uma espécie que se reproduziu instintivamente por milhares de séculos para acabar num fim melancólico em busca do suicídio coletivo. Assim, também solicito que este pronunciamento seja divulgado pelos órgãos de comunicação da Casa, principalmente a Voz do Brasil. Obrigado, senhora presidenta.